paz do Senhor Jesus, amém. Você que está aí no nosso canal, não sei na onde você vai ver o nosso vídeo, mas eu quero meditar nesse momento aqui, pequeno versículo que fala em Jó 38:4, que diz: Cadê você quando lancei os alicerces da terra? Responde-me, se é que sabe tanto. Jó é um personagem emblemático das Escrituras. Depois de Jesus, talvez seja ele o relato mais intenso de uma pessoa que sofreu por crer em Deus. Em dado momento dessa experiência, Jó questionou o Senhor sobre determinadas coisas para as quais não obteve resposta. Somente no final da sua provação, após alguns meses, o Senhor manifestou-se a ele, fazendo a ele a mesma pergunta, onde está mencionado no versículo. Deus quis mostrar a Jó que ele sabe de todas as coisas e que nos conduz pelo melhor caminho possível. Desta forma, ainda que a nossa razão nos aconselhe a tomar determinados caminhos, a agir em determinados modos, nem sempre somos felizes no final das contas. Somente o Espírito Santo sabe o que é melhor para cada um de nós. Jó teve uma bênção dobrada por perseverar em seguir ao Senhor. Nós sabemos que a palavra do Senhor fala que Jó, ele era um homem reto, temente ao Senhor e se desviava do mal. Mas é como nós estávamos meditando na palavra esses dias na casa do Senhor. O inimigo, ele procura achar algo para nos acusar. Quando ele não encontra, ele quer tentar de qualquer forma nos atingir, né? E Jó, ele era temente e reto diante do Senhor, ele não tinha motivos. E o inimigo quis dar uma desculpa diante de Deus que Jó era assim porque Deus o protegia, porque Deus o abençoava. E não era nada disso, porque o Senhor conhecia o coração de Jó, né? E o Senhor falou para Satanás: olha, vai, toca em tudo quanto ele tem, mas não vai tocar na sua alma. E assim o inimigo, ele se andou para tribular a vida de Jó, mas não tocou na alma, mas tocou na saúde de Jó. E Jó estava ali enfermo, né? Se coçava com cacos de telha, mas ele não blasfemava do Senhor. Mas ele falava com Deus. E ele fez algumas perguntas ao Senhor nosso Deus. E Deus falou para ele, fez a mesma pergunta e Jó não teve resposta. Porque muitas das vezes nós passamos por situações que às vezes nós não sabemos, não entendemos, mas o Senhor, ele sabe de todas as coisas. E o Senhor, ele contempla o nosso sofrimento. O Senhor, ele contempla a nossa situação. Muitas das vezes nós somos provados, aleluia, porque nós somos fiéis ao Senhor, porque nós estamos se esforçando para ser fiel. E muitas das vezes passamos por provas, por dificuldades, mas o nosso Deus, ele não nos abandona. Ele está sempre ali conosco para nos ajudar, para nos socorrer, para nos abençoar e para nos dar a nossa vitória em dobro para a nossa vida. Aqui a palavra do Senhor fala que Jó, ele foi provado, né? Jó perdeu os filhos, Jó perdeu a saúde, Jó perdeu os bens, mas ele não perdeu a fé em Deus. E através dessa perseverança de não perder a sua fé, né? No capítulo 42, a palavra do Senhor fala que Deus, ele deu tudo em dobro a Jó do que antes ele tinha, né? Se nós não perdemos a nossa fé diante das lutas, diante das provas, Deus, ele é poderoso para nos abençoar em dobro, né? Muitas das vezes não entendemos a nossa prova. Você não é provado às vezes porque você errou. Muitas das vezes nós temos a consequência dos nossos erros, mas tem provações que vêm para aquele que errou e vêm para aquele que é fiel. Mas o Senhor não nos abandona, como aconteceu também com Daniel. Daniel, ele não tinha nada que o acusasse, que falasse, Daniel é errado, ele tem que passar por prova. Não, Daniel, ele orava 3 vezes ao dia.
E só porque ele orava, muitos se levantaram, querer armar para ele, né? O rei não sabia de nada, não entendia o alvo total que eles queriam atingir. Mas o rei havia assinado um decreto e ele não podia voltar atrás. Então aqueles homens armaram para Daniel e disseram ao rei: olha, faz um decreto que durante 30 dias ninguém pode pedir nada a alguém a não ser a ti, ó rei. Tem coisas que o homem pode fazer por nós, mas tem coisas que é Deus que vai fazer por nós. E muitos não entendem, quiseram perseguir a Daniel. E Daniel, ele continuou firme, orando, clamando ao Senhor. E o Senhor foi com ele, mesmo ele sendo apontado. Olha, Daniel está orando a um Deus e ele não pode, durante 30 dias tem que cumprir o decreto. Mas o rei tinha assinado e o rei não podia voltar atrás. E ali Daniel, ele foi colocado na cova dos leões, mas o Senhor não deixou ele só. O Senhor foi com ele, o Senhor fechou a boca dos leões, o Senhor permitiu que Daniel saísse daquela cova com vida. E ele saiu com vida para que o nome do Senhor fosse glorificado. E quando ele saiu da cova, quem foi lançado na cova foi quem se levantou contra Daniel. Porque a forca que alguém arma para o próximo, ele pode cair nela. A cova que armaram para Daniel, quem caiu nela foi quem o acusou, quem queria armar, né? Amã armou a forca para Mardoqueu, quem caiu nela? Amã. Então coloca nas mãos do Senhor todas as coisas que você tem passado, que você tem enfrentado, que o Senhor, ele conhece, ele sabe de todas as coisas. E ele quem peleja por mim e por você. Esta palavra sirva de edificação para a minha vida e para a tua vida.